Olá a todos, espero que estejam todos bem. Dando prosseguimento aos nossos conteúdos, hoje veremos algumas extensões do mendelismo, iniciando por heredogramas, que são esses diagramas que nos mostram a relação de parentesco entre indivíduos de uma mesma família. Então temos aqui os quadradinhos que são os indivíduos masculinos, as bolinhas que são os indivíduos femininos. Aí tracinhos na horizontal seriam os cruzamentos, e aí seguido nós temos a prole logo abaixo deles. Então temos aqui um casal que tem 2 filhos e 2 filhas. Notem que aqui uma das filhas está pintadinha de vermelho. Quando você tem uma coloração, algum padrão no teu heredograma, então quer dizer que aquele indivíduo ele é afetado por algum traço hereditário, ele possui algum fenótipo de interesse para aquela questão. Nós podemos colocar alguns algarismos romanos para ficar mais fácil de encontrar os indivíduos dentro das gerações, então podemos ter várias gerações e colocar então lá primeira geração, segunda geração e assim por diante. E numera-se os indivíduos para ficar mais fácil de localizá-los. Tá, um exemplozinho aqui. Sabendo que o albinismo é uma característica condicionada por alelo recessivo de um gene que apresenta 2 alelos, qual o provável genótipo dos indivíduos 1 e 2 da primeira geração? Então temos aqui o casal, temos os filhos e temos aqui uma filha que é albina, mas o casal é normal. Aqui está dizendo que o albinismo é condicionado por alelo recessivo. Nesse caso, então, o albinismo a gente já sabe que ele só vai ocorrer quando tiver, então, 2 azinhos. Indiferente se é homem ou mulher, tá? Porque aqui não está dizendo nada que é relacionado ao sexo. Então, todos os indivíduos normais terão pelo menos um azão, por isso ele será normal. Então, azinho, azinho, albino. Então, como é que você vai descobrir qual é o genótipo dos indivíduos 1 e 2 da primeira geração? Vai copiar aqui o heredograma e vai colocar aquilo que a gente já sabe. A gente já sabe que o albino só pode ser azinho, azinho. Então, essa garota aqui tem azinho, azinho. De quem que ela herdou esse azinho, azinho? Ela herdou um azinho do pai e um azinho da mãe, obviamente. Ela é filha desse casal, ela tem esse genótipo, então, como vocês sabem, né, os fatores que condicionam as características ocorrem pares, sendo de origem materna e paterna, se separam na formação dos gametas. Então, cada vez que você vai ter um cruzamento, você tem união de gametas e união desses fatores, que esses fatores são os genes. Então, aí você já sabe pelo menos um alelo de cada um dos seus pais. Então, o pai tem um azinho e a mãe tem um azinho. E qual que é o outro alelo que eles têm? Só pode ser o azão. Por quê? Porque eles são normais. Então, rapidamente você já conseguiu identificar qual que é o genótipo dos pais dessa garota. Fácil, né? Então, seguindo adiante. Temos aqui uma situação que se difere um pouco daquilo que vimos anteriormente. Anteriormente nós tínhamos lá a questão de dominância completa. Você tinha um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, quando você tinha um heterozigoto, o dominante, obviamente, era dominante sobre o recessivo. Então, a característica que acabava ocorrendo, o fenótipo que acabava ocorrendo no indivíduo heterozigoto era aquela proveniente do alelo dominante. Nesse caso aqui de dominância incompleta, ou como a gente chama de ausência de dominância, nós temos essa situação aqui. Ó, você tem, por exemplo, uma flor, uma planta de flores vermelhas, quando cruzada com uma planta de flores brancas, ela vai gerar plantas com flores róseas, ou seja, você vai ter um meio termo entre as duas. Você vai lá, cruza um galo preto com uma galinha branca, você vai ter lá pintinho cinza, tá? Então, você tem um meio termo entre os fenótipos. Então, assim, o fenótipo que vai aparecer no heterozigoto, ele vai ser intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Então, você não tem uma dominância. Então, agora imagine o que vai acontecer se eu cruzar, então, duas plantas produtoras de flores róseas. Então, sabendo, então, que as vermelhas terão que ser puras e as brancas terão que ser puras também, então nós temos um alelo para vermelha e um alelo para branca. E aí, se você tem os alelos de vermelho e branco juntos, você vai ter as rosas. Então vamos pegar aqui, ó, rosas com rosas. Então VB com VB. Tá? Cada uma delas tem um alelo tanto para vermelho quanto para branco. Então, fazendo o cruzamento, teremos a seguinte situação. Vezão com vezão, vezão, vezão. 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 Notem que eu não coloquei letras minúsculas aqui. Não coloquei letras minúsculas porque não tem dominância. Então não faz sentido eu pegar e ficar colocando uma maiúscula e outra minúscula, tá? Aí o que eu vou ter então de resultado? Cruzei essas duas, tenho aqui Vzão, Vzão vai dar vermelha, VB, rósea, BV dá na mesma, rósea também,
e BB branca. Então, 25% para essa, 50% para as róseas e 25% para a branca. Tá? Então, eu cruzando isso aqui, eu tenho esse padrão de resultado. Entenderam? Codominância. A codominância é similar à ausência de dominância. Só que nesse caso aqui, quando você tem um heterozigoto, ele vai ter ambos os fenótipos daqueles alelos que estão no seu organismo. Então aqui, ó, um exemplo bem comum aqui da raça Shorthorn, você tem aqui ó, um touro avermelhado, né? Pode ver que ele tem um padrão de coloração que é inteiro avermelhado, marrom avermelhado. Cruzei com uma vaca inteira branca, então eles são puros aqui. Então, vermelho com branco, e você teve então, né, um descendente aqui que apresentou as duas colorações de forma alternada, ou seja, os dois alelos desse gene se expressaram. Então, nesse caso aqui, se expressaram de forma alternada. Então, aqui você tem a expressão do gene para a cor vermelha, marrom avermelhado, e aqui para a cor branca. Então, a mesma situação, ou melhor, uma situação similar à situação que estava ocorrendo anteriormente, só que naquele caso nenhum dominava, que os dois dominam, digamos assim, por isso codominância. Então, o que vai acontecer se eu pegar aqui um touro e uma vaca malhados, então? Sabendo que são dessa raça e que se tem essa situação de codominância, né, já sabe que os vermelhos serão os vezão-vezão, os brancos serão bezão-bezão e os malhados serão VB, né? Então, VB com VB, o que eu vou ter de resultado? Olha lá, VV, VV, VB, VB, B com V, BV, B com B, BB. E aí, traduzindo esse genótipo para fenótipo, então eu vou ter aqui 25% de chance de ter animais com a coloração marrom avermelhada, 50% de chance de ter animais com a coloração malhada e 25% de chance de gerar animais com a coloração branca. Entenderam? Alelos letais. Então, como o nome já diz, alelos letais são aqueles alelos de determinados genes que, se ocorrerem no teu corpo, podem causar efeitos tão severos que podem te matar. Então, veja a situação desses camundongos. Tem a YY, já vai gerar a morte deles. Então, são alelos que causam os efeitos que não permitirão o desenvolvimento completo deles. Então, serão abortados. Os demais, aqueles que vão ter somente um Y, somente um alelo dominante, continuarão vivos. Aqueles recessivos também continuarão vivos. Temos aí, por exemplo, uma situação que ocorre na espécie humana, né, com relação ao gene para acondroplasia, que se você tiver um alelo dominante, você vai ter então a condição da acondroplasia. Se você tiver dois alelos dominantes para esse gene, vai ser um alelo letal, ou melhor, vai ser uma condição letal, então você não vai terminar seu desenvolvimento embrionário, não será abortado. Aí temos a situação da pleiotropia. A pleiotropia é isso que mostra aqui nesse esqueminha. Então você tem um gene e ele condiciona ao mesmo tempo várias características. Então ele pode condicionar características, né, fenótipos diversos em diversas partes do organismo. Então temos um exemplo bem clássico aqui, que é dos camundongos, onde você tem um gene que condiciona a cor da pelagem, também condiciona a agressividade. Em geral, os camundongos que apresentam o gene para a coloração selvagem são mais agressivos, enquanto os camundongos que apresentam os alelos para a coloração branca serão mais dóceis. Então, o mesmo gene, diferentes características, diferentes fenótipos. Aí, um exemplo da espécie humana, síndrome de Marfan. Você tem uma síndrome que é condicionada principalmente por um gene que desencadeia pelo menos essas três situações. Você vai ter lá aracnodactilia, que seriam os dedos mais alongados, vai ter algumas deformidades lá no coração, por exemplo, a dilatação da aorta, e também deformidades na caixa torácica, por exemplo, aqui essa questão do peito escavado. Tá? Então, um gene, diferentes fenótipos, ao mesmo tempo, simultaneamente, isso é pleiotropia. Beleza? Aí nós temos a polialelia, ou então alelos múltiplos. Como o nome já diz, polialelia, ou então alelos múltiplos, você tem então um gene com vários alelos. Não são somente dois, só um dominante e um recessivo, por exemplo. Não, você tem vários alelos possíveis que podem entrar ali na jogada. Então aqui, ó, por exemplo, na pelagem de coelhos. Temos aqui a pelagem selvagem, a pelagem chinchila, a pelagem himalaia e a pelagem albina. É o mesmo gene que condiciona essas pelagens, no entanto, você tem um alelo específico para cada um desses aqui.
Então aqui, ó, temos o alelo Czão, o alelo CCH, o alelo CH e o alelo Czinho. Temos essa relação de dominância. O Czão seria o alelo para o selvagem, CCH, alelo para chinchila, CH para Himalaia e o Czinho para albino. E aí então você tem que o alelo dominante é o do selvagem, então ele domina todos os outros. Então se tiver pelo menos um alelo para selvagem, ele será com a pelagem selvagem. O chinchila ele é dominante sobre o Himalaia e sobre o albino, no entanto, ele é recessivo perante o alelo para o selvagem. O Himalaia, esse coelho branco com as orelhas e focinhos pretos, as extremidades pretas, na verdade, ele é dominante sobre o albino, mas é recessivo com relação ao chinchila e ao selvagem. E o albino, ele é totalmente recessivo, então ele só vai ocorrer quando tiver puro, quando tiver em dose dupla, quando tiver Czinho. Tá? Então agora imagine um cruzamento dessa forma. Você tem lá Czinho com CCH-CH. Como é que serão esses coelhos? Então, considerando nossa relação de dominância entre esses alelos, Czão é o selvagem e é dominante sobre o albino. Então, esse coelho aqui será um selvagem. E esse aqui se tem o CCH com CH, chinchila dominante sobre o Himalaia. Então, um coelho selvagem com um coelho chinchila, né? Falando na questão da pelagem. Como é que vai ficar o resultado desse cruzamento? Vamos lá. Czão CCH, Czão CH, Czinho CCH, Czinho CH. Então, vamos traduzir esses prováveis genótipos aqui. Czão com CH, ó, Czão é dominante com CH sobre o CH, então vai ser um coelho selvagem. Czão CH, Czão é dominante sobre o CH, então novamente selvagem. Czinho CCH, Czinho é recessivo sobre o CCH, então você vai ter um chinchila. E Czinho CH, Czinho também é recessivo para o CH, então vai predominar o H, que é o Himalaia. Então, nós teremos nesse cruzamento a probabilidade de gerar 50% dos filhotes com a pelagem selvagem, 25% de chance de gerar coelhos com a pelagem chinchila e 25% com a pelagem Himalaia. Entendido? Tá, e falando nos coelhos Himalaia, já podemos falar também sobre a influência do ambiente na expressão gênica. Então, o coelho Himalaia ele tem essa pelagem branca na maior parte do corpo, mas as extremidades são escuras. Essas extremidades são escuras porque o gene que expressa essa coloração escura ele só é ativado em uma temperatura mais baixa do que essa temperatura corporal. Então, se fizer um experimento desse tipo aqui, você raspar os pelos do coelho e colocar uma bolsinha de gelo ali, manter essa bolsinha ali até esses pelos começarem a crescer, essa pelagem vai ser escurecida. Ou seja, o ambiente está influenciando na expressão ou na inibição de determinado gene. Outro exemplo aqui, temos, por exemplo, na determinação sexual dos répteis, de alguns répteis pelo menos. Na determinação sexual aqui das tartarugas. Então vai lá, a tartaruga põe os ovos, esses ovos ali começam a se desenvolver, os embriões lá dentro. Aí no período entre 28 dias e 52 dias, isso aqui é um exemplo de uma tartaruga de água doce, ele fica sensível, né? É um período termossensível, então fica sensível à temperatura, né? Com relação à expressão ou à repressão do gene SOX9. Então, os ovos que são incubados, que nesse período permanecem em uma temperatura de mais ou menos uns 30 graus, vão nascer fêmeas, enquanto os ovos que ficarem numa temperatura em torno de 25 graus vão gerar machos. Então, por isso que alterações aí na temperatura global alteram diretamente o meio ambiente. Imagina se começa tudo a subir a temperatura e não baixa mais, o aquecimento global, por exemplo. Você vai ter, então, múltiplos problemas aí em algumas espécies. Por exemplo, um problema desses, você só vai ter lá fêmeas, por exemplo, sendo produzidas, e aí você vai acabar tendo, né, uma diminuição na reprodução, né, das próximas gerações, pela falta de machos. Mas é só um exemplo. Aí nós temos a penetrância e a expressividade. Então vejam bem, esses feijões aqui, eles apresentam o mesmo genótipo, que condiciona essa pigmentação no tegumento.
No entanto, percebo que você tem uma certa variação entre eles. Essa variação é justamente o que a gente chama de expressividade variável. Então, tem alguns genes que não vão expressar igual em todos os indivíduos. Da mesma forma, a questão da penetrância incompleta, perceba que, por exemplo, esses feijões aqui, eles não apresentaram essa pigmentação. Então, dessa forma, dá para se dizer assim que o genótipo era para pigmentar. Ele tem o genótipo para pigmentar, mas não pigmentou. Mas ele tem um genótipo. Então, quando acontece uma situação dessa, que você tem um genótipo para um determinado fenótipo, mas você apresenta o fenótipo de outro genótipo, aí você tem então a penetrância incompleta. Então, nem sempre é 100% de penetrância. Nem sempre é lá como na ervilha verde com amarela, que tem o alelo dominante e vai ser lá 100% amarelo. Não, às vezes pode ser 95%, por exemplo. Então 5% vai ser verde, mesmo tendo o alelo dominante. Não é aquele caso, mas é esse caso aqui, tá? Aí vamos falar um pouquinho sobre o fator RH. Então, o fator RH é a presença ou a ausência de uma determinada proteína, que a gente chama de fator RH, nas suas hemácias. Então, é condicionado por um gene com dois alelos. O alelo dominante condiciona a presença da proteína. O alelo recessivo não expressa nada. Então, se você tiver dois alelos recessivos, então você não vai ter aquela proteína nas suas hemácias. Aí, então, você pode pensar na situação de doação sanguínea. Então, quem que pode doar para quem? Positivo para negativo ou negativo para positivo? Veja bem, se você é uma pessoa com RH positivo, você tem essas proteínas nas suas hemácias, você pode receber tranquilamente sangue com RH negativo, porque o RH negativo, olha só, ele não tem proteína nenhuma. Então, teu corpo não vai reconhecer aquela hemácia que não tem a proteína do fator RH como algo estranho. No entanto, se você é uma pessoa com RH negativo e recebe um sangue com RH positivo, olha só, tuas hemácias são essas carequinhas aqui, chega essas cabeludinhas, teu corpo já vai estranhar. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa que eu não conheço, uma coisa que é estranha para mim. Aí teu corpo vai começar a produzir anticorpos contra essas hemácias aqui. E aí por isso que dá problema. Agora imagine uma situação aí em que a mãe, né, ela tem um RH negativo e ela é engravida e a criança tem RH positivo. Aí nesse caso pode desencadear uma situação chamada eritroblastose fetal. Então, normalmente, na primeira gravidez não acontece nada de problema, tá? A não ser que ocorra algum problema na própria gestação, algum descolamento de placenta, coisa assim, em que a mãe seja sensibilizada. Porque as pessoas com RH negativo, elas não têm naturalmente anticorpos contra o RH positivo. Você precisa ser sensibilizado, você precisa ter contato com esse RH positivo para produzir seus anticorpos contra esse RH positivo. A partir disso, aí você vai ter lá a memória imunológica, tá? Então, lá, a mulher engravidou, a criança é positiva, a mulher é negativa. Aí, no momento do parto, né, for o rompimento da placenta, por exemplo, você vai ter lá o contato do sangue da criança, né, com o sangue da mãe. Aí sim, o corpo da mãe vai reconhecer aqueles RH positivo e vai produzir os anticorpos anti-RH. Só que aí a criança já nasceu, não tem problema. Agora, se acontecer de uma segunda gravidez e novamente a criança for RH positivo, a mãe já tem aquela memória imunológica para anti-RH positivo e esses anticorpos podem então atacar a criança. Claro, antigamente isso era muito mais grave. Hoje em dia, né, você fazendo pré-natal, né, você faz tratamentos, você já acaba se precavendo antes disso tudo acontecer. Tá? Então você vai lá tomar injeção, lá, por exemplo, contendo anticorpos que vão inibir essas hemácias aí do bebê antes do corpo da mãe começar a criar as defesas contra. Alguns casos, né, a criança tem que até receber transfusão de sangue, recebe transfusão de sangue lá com RH negativo para não haver esse problema, e aí, senão, pode ter uma situação grave. A criança pode até padecer, né? Então, assim, atualmente, normalmente, o que é feito a partir do momento do parto é a mãe levar uma injeção, então, com anticorpos anti-RH, que vão acabar destruindo essas hemácias, né, com RH positivo antes que elas comecem a sensibilizar o corpo da mãe. Tá? Aí o sistema ABO. Então, vocês já ouviram falar, sangue tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Esse sistema ABO, esses tipos sanguíneos, eles são condicionados por um gene que tem três alelos. Então, temos o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Então, percebam que nós temos dois maiúsculos e um minúsculo. Entre esses dois maiúsculos, a gente tem uma situação de codominância.
o minúsculozinho aqui, o Izinho, ele é recessivo perante esses dois. Como é que vai ser isso? Então, o IA, ele vai produzir uma proteína tipo A. Então, se você tiver o alelo IA, você vai ter, então, a proteína A lá nas suas hemácias e você vai ter anticorpos anti-B. Então, você vai ser o sangue tipo A. Se você tiver o alelo IB, você vai ter a proteína tipo B e você vai ter anticorpos anti-A. Então, você vai ter lá sangue tipo B. Agora, se você tiver os dois alelos, tanto IA quanto IB, como eu falei, é uma situação de codominância. Então, se você tiver os dois alelos, o A e o B, você vai ter tanto o antígeno A quanto o B. Então, você vai ser AB e você não vai ter nenhum anticorpos contra isso, porque, obviamente, você não vai atacar teu próprio sangue. Aí, se você tiver os alelos, né, se tiver dupla de alelo Izinho, como eu falei, o Izinho não expressa nenhuma dessas proteínas, então você não vai ter nenhuma dessas proteínas. Então, aqui, ó, a tua hemácia aqui é carequinha, não tem essas proteínas. No entanto, você vai ter lá os anticorpos anti-A e anti-B. Então imagina um cruzamento da seguinte forma. Imagina uma pessoa com sangue tipo A cruzando uma pessoa tipo B. Então, no entanto, esse A e B que eu cruzei aqui são heterozigotos. Então, você tem Azinho com IBzinho. Como que seriam os prováveis sangue? Qual seria a probabilidade de sangue lá nos filhos? Então, vamos lá. Considerando, então, aqui a nossa tabelinha, nossos grupos sanguíneos e nossos genótipos. Então, já sabe, né, que sangue tipo A e essa pessoa aqui sangue tipo B. Então, IA e B, IA e B. IA Izinho, Izinho e B, Izinho, Izinho. Essa pessoa aqui vai apresentar sangue tipo AB, porque tem os dois alelos dominantes, um com A e outro com B. Essa pessoa aqui poderá apresentar o sangue tipo A, essa pessoa aqui o sangue tipo B e essa pessoa aqui o sangue tipo A. Então, notem que um casal, né, em que um é sangue tipo A e outro é sangue tipo B, caso ambos sejam heterozigotos para esse gene, eles podem ter filhos com todos os tipos sanguíneos prováveis. Tipo AB, tipo A, tipo B, tipo O, em igual proporção, 25% de chance para cada um. Beleza? Então veja como é que isso funciona. Então, assim, ó, você tem lá uma substância precursora, lá na formação das tuas hemácias. Essa substância precursora, né, você tem um outro gene, o gene H, que se você tiver o alelo Hzão, ou seja, o alelo dominante, pelo menos um dele, ele vai produzir uma enzima que vai converter essa substância precursora no tal do antígeno H. Aí, esse antígeno H, por sua vez, se você tiver o alelo IA, você vai ter a enzima A. Então, essa enzima A vai pegar esse antígeno H e vai converter em antígeno A, ou seja, vai converter naquela proteína A das tuas hemácias. E aí, nesse caso, vai ter sangue tipo A. Entenderam? Então, são dois genes envolvidos aqui. Você tem um gene que converte essa substância precursora no antígeno H, e aí o gene que a gente está estudando ali, que converte o antígeno H no antígeno específico, né? Seja A ou B. Aí, se você tiver o alelo IB, você vai ter a enzima B que vai pegar o antígeno H e vai converter em B. E aí você vai ter sangue tipo B. Como vocês viram, se você tiver tanto o alelo IA quanto o alelo IB, você vai ter os dois antígenos, vai ser sangue tipo AB. No entanto, se você tiver os alelos Izinhos, lá, Izinho, os recessivos, você não vai ter enzima nenhuma e esse antígeno H não é convertido em nada. Ele continua sendo antígeno H. Então, você não vai ter o antígeno A e nem o B. Portanto, você vai ser o sangue tipo O. Beleza? Agora, eu estou falando isso por quê? Porque temos uma situação chamada falso O, ou fenótipo Bombém. Então, você tem lá a substância precursora, como eu falei no slide anterior. Aí, se você tiver o genótipo Hzinho, ou seja, os alelos recessivos daquele gene H, você não vai expressar aquela enzima que vai converter a substância precursora em antígeno H. Então, não vai haver essa conversão. Então, a substância precursora vai continuar sendo substância precursora. E aí não interessa se você tem o alelo IA ou se você tem o alelo IB, você não vai transformar isso aqui em nada, porque quem transformaria essa substância seria essa enzima, tá? O alelo IA, a enzima A e a enzima B, elas transformariam o antígeno H em antígeno A e antígeno B.
Mas como você não tem o antígeno H, eles não fazem nada. Tá, se você tiver o alelozinho, também não vai fazer nada. Então você só vai ter essa substância precursora. Logo, você não vai ter nem o antígeno A e nem o antígeno B. Então você vai fazer um teste para saber tua tipagem sanguínea, um testezinho padrão, não vai aparecer o antígeno A e nem o antígeno B, vão ter que classificar como O. Gente, isso aqui é uma situação, né, bem rara, muito rara mesmo, tá? Mas pode acontecer. Então agora imagine uma pessoa lá, o sangue falso O, ou seja, não expressa essas proteínas, nem a A e nem a B, casa com outra pessoa, sangue tipo O. E aí tem um filho, o filho nasce com sangue tipo A. É possível? É possível, caso seja uma situação dessas aqui do sangue falso O. Por quê? Porque você pode ter o alelo para A, pode ter o alelo B, mas não expressar as proteínas pela falta daquele gene lá, daquele alelo dominante lá do gene H. Tá entendendo? E essa pessoa aqui, falso O, inclusive, ela não vai poder receber sangue tipo O, porque o sangue tipo O vai ter o antígeno H que essa pessoa não tem. Então vai acontecer uma incompatibilidade sanguínea aí. Estão entendendo? Ela vai ter que receber lá um sangue que não tenha o antígeno H, senão vai dar problema. Entenderam? Tá. Agora com relação a essa questão de doação, perceba aqui a questão de quem que doa para quem. Vejam bem, o sangue tipo O, como eu falei para vocês, não possui nenhuma daquelas proteínas das hemácias. Não tem nem a proteína A nem a proteína B. Então ele pode ser doado para todo mundo. Tá? Então por isso que a gente chama ele de doador universal. Ele doa para ele mesmo, ele só recebe dele mesmo. E ele doa para todo mundo. Certo? O A, ele vai doar para ele e vai doar para o AB. Porque o AB possui a proteína A, então não tem problema receber, né, o sangue A. O B ele vai doar para ele mesmo, vai receber de O, assim como o A lá, e vai doar para o AB. Então vejam que o AB ele recebe de todo mundo. Ele recebe do A, recebe do O, recebe do B e recebe dele mesmo. Só que ele só pode ser doado para ele mesmo. Por quê? Como ele tem as duas proteínas, tem a A e a B, se ele fosse doado aqui para o a proteína B seria reconhecida como algo estranho. Então, o corpo da pessoa com sangue tipo A ia reagir contra aquela proteína tipo B. Da mesma forma, se eu pegasse o sangue AB e doasse para uma pessoa B, né, os anticorpos anti-A iam reagir contra aquela proteína A. O O nem se fala, né? O O, como ele tem os anticorpos anti-A e anti-B, se recebesse um AB, ia reagir, né, pra caramba. Então, temos aí nessa situação o doador universal e o receptor universal. Universal por quê? Porque doa para todo mundo, receptor universal porque recebe de todo mundo. Espero então que tenham entendido, que tenham gostado da aula e que consigam realizar as atividades. Abraço a todos. Tchau para vocês.